Olá, queridos irmãos, graça e paz à parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom podermos estarmos juntos para adorarmos, bendizermos ao Senhor e podermos mais uma vez cultuar ao Senhor. Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, vamos agradecer a Deus pela essa oportunidade que nos dá de adorarmos, bendizermos e engrandecermos ao Senhor. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de juntos, ó Deus, podermos adorar e bendizer ao Teu santo nome. Pai, queremos entregar as nossas vidas diante do Senhor. Queremos pedir ao Senhor Deus perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, Deus, em todo o tempo, para que nós possamos, ó Deus, dar ao Senhor o nosso melhor. É isso que nós pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A palavra do Senhor no Salmo 150 nos diz assim, o último versículo do capítulo: todo ser que respira louve ao Senhor. E é por isso que nós nos reunimos, irmãos, para adorar e louvar o nome do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor, então, com alguns cânticos espirituais, através do nosso grupo de louvor. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com louvor. Todavia me alegrarei. Independente da situação, vamos adorar ao nosso Deus, né? Acreditando que Ele está no controle de tudo. Com
Nós vamos continuar adorando nosso Deus e vamos convidar que o Santo Espírito de Deus venha estar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, que venha trazer o conforto, o consolo que nós precisamos, amém? Que essa canção possa ser uma oração para a sua vida. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual se compara a presença de Deus. Não há nada igual, não há nada melhor.
convidar você que abra a sua Bíblia no Salmo número 18. Nós vamos ler os versos de 1 a 20. Salmo número 18, versos de 1 a 20. Nos diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor que é digno de louvor. Estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me se enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Seol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram-se porque ele se irou, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu o céu e desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de águas, abrigo que o envolvia. Com o furor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizos e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou meus inimigos, com os seus raios derrotou. Do fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela repreensão ao Senhor com forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou. Que Deus nos abençoe. Aplica a palavra dele aos nossos corações. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Quero caminhar com você nesta noite a despeito desse texto. Queridos irmãos, é fato que muitas das vezes em nossa vida nós enfrentamos situações muito adversas. Nós temos que enfrentar algumas tempestades, nós temos que lutar contra alguns inimigos, temos que viver algumas situações que muitas das vezes nos colocam em alguns labirintos, em alguns becos sem saída e que roubam a nossa força e que nos deixam desesperados em nossa alma. Mas é bem verdade, irmãos, que nós nos recordamos, assim como viveu a história do profeta Eliseu, quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel e mandou sequestrar então Eliseu. E Eliseu então ali diante daquela circunstância e o povo começou a ficar desesperado e Eliseu orou ao Senhor lá em 2 Reis capítulo 6, versículos de 15 a 18. E ele pediu que o Senhor abrisse os olhos daquelas pessoas. E aquelas pessoas então viram que aqueles que estavam com eles eram muito maiores números do que aqueles seus inimigos que haviam cercado, que haviam sitiado aquela cidade. Dessa maneira, queridos, a palavra do Senhor nos leva a descansar nessa certeza, que o Deus que nós servimos é muito maior, que a força dele é ilimitada, que os nossos problemas e as nossas dificuldades não podem ser comparadas com o poder, com a atitude, com a ação do Senhor em nossas vidas. É bem verdade, irmãos, que muitas das vezes o nosso coração, diante das angústias que nós estamos vivendo, diante das tempestades que nós passamos, diante de muitas incertezas que o mundo tem passado, ele acaba se tornando ansioso. Em algum momento chegamos até a duvidar do poder de Deus e se de fato Deus irá trazer solução para as nossas vidas, mas tão somente. A palavra do Senhor nesta noite vai nos mostrar, irmãos, que nós precisamos confiar no Senhor, que nós precisamos continuar firmes diante do Senhor, que nós de fato devemos nos depositar diante do Senhor, entendendo que o Senhor é aquele que tem o poder para nos ajudar, para nos socorrer e que nós não estamos sozinhos, que Ele está conosco em todo o tempo e que Ele jamais irá nos abandonar.
E dessa feita, irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos essa noite a respeito desse texto, obedecendo o seguinte tema: quando eu estou no meio de uma batalha que eu não deveria ter lutado. Quando eu estou no meio de uma batalha e que eu não devo lutar. Muitas das vezes eu e você teremos algumas batalhas que teremos que enfrentar em nossas vidas, que não serão nem eu e nem você que teremos que lutar essas batalhas. Quando nós encontramos o autor do salmista no Salmo 46, ele diz, ao falar do refúgio, ao falar da fortaleza, ao falar do rochedo, ao falar do socorro presente do Senhor, ele mesmo diz, olha, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. O Senhor dizendo ao seu povo, aquietai-vos. E isso é uma palavra que veio ao nosso coração para nos mostrar que muitas das vezes algumas batalhas que nós queremos lutar, não somos nós que iremos batalhar. Não somos nós que iremos entrar nesse campo de batalha. Nós vamos batalhar de uma outra maneira. Nós vamos batalhar, irmãos, com nossos joelhos no chão. É com a nossa boca no pó, clamando ao Senhor pela misericórdia, pelo perdão, pelo amor dEle, pela compaixão dEle, pela intervenção dEle, para que de fato Ele possa vir ao nosso encontro, vir ao nosso socorro, e que Ele possa de fato, irmãos, nos ajudar, para que desta maneira nós entendamos que a batalha que nós estamos passando hoje, a batalha que nós estamos vivendo contra essa pandemia, a batalha que nós estamos vivendo contra o pecado, essa batalha que nós estamos vivendo na vida, essa batalha precisa ser feita no Senhor. O Senhor é que irá pelejar por nós, o Senhor que irá batalhar por nós, e o nosso papel nessa equação é o papel justamente depender do Senhor. O grande problema é que muitas vezes nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, e chegamos ao ponto de dizer, como alguns dizem, que Deus não nos ouve, Deus não nos ama, que não acredita nesse Deus que está vendo todo esse sofrimento que nós estamos passando, e esse Deus que não entra na intervenção na nossa vida, é porque nós ainda estamos insistindo em querer batalhar essa guerra com as armas carnais, com as nossas próprias mãos, enquanto nós deveríamos estar descansados no Senhor, na certeza de que quem vai batalhar por nós é o Senhor. Mas, irmãos, o Salmo número 18, ele nos apresenta a lembrança de um rei guerreiro. Este salmo é uma expressão de gratidão ao Senhor e é um paralelo de 2 Samuel, capítulo 22. O salmo marca o período da guerra anterior ao reinado de Davi, quando seu poder estava no auge, antes de seu pecado deixar a marca sobre a sua pessoa e a sombra do seu reinado. O texto inicia, irmãos, com uma palavra rara para relacionar-se a amor e dá a conotação de impulsividade, significando assim, irmão, um amor compassivo, um amor de alguém que é muito forte, um amor de alguém que é soberano, um amor de alguém que tem todo o poder por aquela pessoa que justamente está sem força nenhuma, que está sem condições nenhuma de caminhar, que está sem condições nenhuma de enfrentar as batalhas da vida. Esse é o amor que Deus tem por nós. O amor, querido, que um dia o moveu e o levou de fato a entregar o Filho dele naquela cruz por nós. Amor este, irmãos, que todos os dias nos ajuda a encontrar a misericórdia, o cuidado dele sobre as nossas vidas. Amor este, irmãos, que nos mostra que algumas batalhas nós teremos que enfrentar. Mas outras batalhas, por mais que nós estejamos no meio delas, quem irá pelejar por nós será o Senhor. Quem irá lutar por nós será o Senhor. Quem irá socorrer-nos em todo o tempo será o Senhor. Este salmo é a mais perfeita teofania de Deus, ou seja, apresenta a manifestação do poder de Deus. Ele reflete justamente a intervenção de Deus em nossas vidas, mostrando, irmãos, que nós de fato precisamos parar de querer lutar com as nossas armas. Precisamos de fato parar de querer lutar conforme a nossa vontade. Precisamos de fato parar de querer lutar conforme a nossa própria força. Quando Jeremias ora ao Senhor, reclamando ao Senhor de todas as circunstâncias que ele estava vivendo, ele diz assim: Jeremias, como pode? Se você não é capaz
de guerrear contra aqueles que vão a pé, como então você vai correr com aqueles que vão de cavalos? E o que Deus estava querendo mostrar é: parem com isso. Parem de querer encarar todas essas coisas conforme as suas vontades. Tenham paciência. Tenham inquietude no sentido de entregar tudo nas mãos do Senhor e permitir de fato que Deus trabalhe todas as coisas, que Deus dirija as nossas vidas e que Deus tome as atitudes que é necessário para que eu e você de fato possamos encontrar paz, descanso para as nossas vidas. É interessante, irmãos, que Derek Kidner nos fala que o autor deste salmo, no versículo 7, relembra o livramento do Mar Vermelho, através do fogo, da nuvem e separação das águas, bem como os fenômenos do Monte Sinai, que tremiam grandemente e fumegavam quando Deus descera sobre ele em fogo. Na verdade, o que o salmista está fazendo aqui é relembrar o povo do Senhor, o poder que Deus tem. Que quando Deus intervém em nossas vidas, Ele intervém de maneira poderosa. O que ele faz é relembrar como a palavra que Deus dá a Moisés diante do Mar Vermelho: Moisés, por que o povo está clamando a mim? Diga ao povo que marche. E aí Moisés vai mostrar para eles que era o Senhor que iria pelejar por eles. Era o Senhor que ia lutar por eles. Enquanto, irmãos, nós continuarmos lutando com as nossas armas, lutando com as nossas forças, lutando com o nosso querer, lutando com a nossa forma humana, lutando com as nossas pequenez, lutando com as nossas fragilidades, nós iremos perecer. Porque a palavra de Deus fala que essa batalha que nós temos que enfrentar no mundo não é uma batalha contra a carne ou sangue, é uma batalha que está nas hortes celestiais. E o Senhor, então, é aquele que de fato nos ajudará. E o Senhor, então, de fato, é aquele que vai nos dar aquilo que os anteparos que eu e você precisamos para então entrarmos nessa batalha e podermos vencer. Eu lembro ainda do exemplo de Davi. Golias pisa naquele campo de batalha naquele dia com aquilo que ele tinha, com suas armas, com a sua couraça, com a sua perspicácia, com a sua fama, com a sua altoeza, com a sua experiência de ser homem douto em guerra. Mas Davi pisa naquele campo de batalha com aquilo que ele tinha, e o que ele tinha era o Senhor. Golias vai contra ele com espadas e lanças. Mas Davi vai contra aquele gigante naquela manhã com aquilo que ele tinha com o Senhor. E é no Senhor, com o Senhor, para o Senhor e no Senhor que eu e você, irmãos, precisamos enfrentar essa batalha que nós estamos vivendo. Precisamos enfrentar, irmãos, tudo isso que nós estamos passando. Porque muitas vezes eu e você estamos vivendo uma batalha que não era para nós estarmos lutando. Estávamos passando por uma batalha que não era para nós estarmos insistindo, buscando estratégia de como vamos passar. Tudo isso deveria ser colocado nas mãos do Senhor e permitir de fato que o Senhor batalhe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde e que o Senhor direcione as nossas vidas em todo o tempo. Mas, querido, eu quero olhar para esse texto e eu quero tirar desse texto algumas lições que eu gostaria que você guardasse no seu coração para que você entendesse que existem batalhas que muitas vezes estamos no meio dela, que não era para estarmos lutando, mas era para estarmos buscando ao Senhor, para que o Senhor de fato manifestasse a graça, a misericórdia, o cuidado dele sobre as nossas vidas e nos ajudasse a entender que é o Senhor que vai lutar por nós. Mas a primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração é que quando nos encontrarmos nesse cenário, no meio de uma batalha que nós não temos condições de lutar, no meio de uma batalha que não era para estarmos lutando, o que nós precisamos fazer é recorrer ao Senhor. E aí os versículos de 1 a 6 nós vamos encontrar o salmista fazendo justamente isso. Davi, no meio das suas intercorrências, no meio das suas lutas, o que ele vai fazer é recorrer ao Senhor. E o que nós vemos nos nossos dias são dias trágicos. São dias difíceis, são dias desesperançosos, são dias, irmãos, que as notícias não trazem alegria ao nosso coração. E quando tudo isso que nós passamos e que nos torna impotentes, que nos torna desesperançosos, que nos tira a alegria, que nos tira uma esperança, o que nós deveríamos fazer é recorrer somente ao Senhor.
Nós não iremos vencer as batalhas da nossa vida com as nossas próprias mãos. Nós não iremos vencer a batalha das nossas vidas com os nossos próprios pés. A atitude minha e sua nesse campo de batalha que nós estamos vivendo é a atitude, irmãos, de estarmos de joelhos prostrados diante do Deus Todo-Poderoso. Porque é este Deus Todo-Poderoso, Senhor das nossas vidas, que guarda os nossos dias, que direciona as nossas vidas, que tem o controle de todas as coisas. É este Deus, irmãos, que irá nos sustentar. Mas sempre insistimos, irmãos, de como aquele velho hábito dos brasileiros de dar um jeitinho, de achar que nós podemos dar uma mãozinha para Deus para ajudar na solução de todas as coisas. Mas o grande problema é que quando nós queremos dar uma mão para Deus, nós complicamos essa batalha, pois estamos enfrentando um inimigo que nós não temos perspicácia suficiente para lutar contra esse inimigo. Os discípulos voltaram tristes quando não foram capazes de expulsar o demônio de uma determinada pessoa, e o Senhor disse, olha, esse só sai com muito jejum e oração. E o que Jesus estava ensinando para eles, olha, vão existir coisas que vocês não vão conseguir fazer, somente eu posso fazer. E por isso, neste cenário, se este é o cenário da sua vida, se você está enfrentando esta batalha, então a primeira coisa que você precisa fazer na sua vida é recorra ao Senhor. Recorra somente ao Senhor. Mas a segunda coisa que nós devemos fazer, quando nós nos encontramos nesse cenário de batalha, e que nós não deveríamos estar batalhando, mas que deveríamos estar recorrendo ao Senhor, é que nós precisamos de fato então descansar no Senhor. Se você lê o versículo 16 e 17 desse texto que nós lemos, ele diz assim, das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes, demais para mim. Davi mostra que diante daquelas circunstâncias que ele estava vivendo, diante daquela luta que ele estava passando, ele não somente recorreu ao Senhor, mas ele aprendeu a descansar no Senhor nesse cenário. Eu sei, irmãos, que o que nós estamos passando tem roubado o sono de muitas pessoas. Tem roubado a segurança de muitas pessoas. Tem roubado a alegria de muitos outros. Mas, queridos, o que nós precisamos fazer em primeiro lugar é recorrer ao Senhor e somente ao Senhor. E uma vez recorrido ao Senhor, a segunda coisa que eu e você precisamos fazer é descansar no Senhor, é aprender a descansar no Senhor. E muitas das vezes a ansiedade ela bate o nosso coração porque ainda não aprendemos esse segredo de descansar no Senhor. Esse segredo de uma vez que eu orei e entreguei tudo nas mãos do Senhor, que coloquei tudo aos pés do Senhor, tudo no altar do Senhor, tudo na direção do Senhor, de fato, eu posso agora encontrar descanso para minha alma, descanso para o meu coração, e por isso que o salmista no Salmo 42, ele diz, descanso a minha alma, pois ainda o louvarei, e que nós possamos, de fato, irmãos, entender que no meio dessa batalha que nós estamos vivendo, no meio de todo esse temporal que se abateu contra nós, no meio de tudo isso, irmãos, que tem assolado as nossas vidas, eu e você precisamos aprender a descansar no Senhor. Descanse no Senhor, querido. Descanse na presença do Senhor. O Salmo 91 fala aquele que descansa na sombra do Onipotente. Ou seja, é a ideia de que vai encontrar na sombra do Onipotente a habitação segura. Que você possa, irmão, descansar na presença do Senhor. Mas a terceira lição que eu quero que você guarde no seu coração é que, além de recorrer somente ao Senhor, além de aprender a descansar no Senhor, nós também, irmãos, precisamos e devemos sempre aguardar pela recompensa e pela intervenção que vem somente do Senhor. Se você olhar agora os versos de 24 a 29 que nós não lemos, Davi vai falar justamente sobre isso. Olha só o que Davi está dizendo. Ele diz, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos meus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao repreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro.
Mas com o perverso reage à altura, salva os que são humildes, mas os humildes de olhos altivos. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com teu auxílio posso atacar uma tropa, com meu Deus posso transpor muralhas. Davi entende que, diante dessa batalha que não é nossa, diante dessas batalhas que não somos nós que devemos lutar, o que nós precisamos fazer, querido, é recorrer ao Senhor. O que nós precisamos fazer, irmãos, é descansar no Senhor. Mas o que nós precisamos fazer é aprender a guardar a intervenção do Senhor, entendendo que o Senhor é que recompensa cada uma das obras. Sejam obras boas, sejam obras ruins. Aos justos ele recompensa conforme a sua bondade, sua justiça. Aos maus ele recompensa conforme a sua maldade, mas o Senhor é aquele que intervém na nossa causa e vem ao nosso auxílio. Veja que Davi em nenhum momento ele ancora a sua segurança na esperteza dele ou na expertise dele como um guerreiro, como um rei guerreiro, como um general de guerra, como alguém que havia vencido um gigante no passado, alguém que havia ganhado muitas guerras. Mas Davi fala, com o Senhor eu posso enfrentar tropas, com o Senhor eu posso transpor muralhas. O que ele aprende, né, com essa lição, querido, é que uma vez que nós recorremos ao Senhor, uma vez que nós descansamos no Senhor, e uma vez que nós aguardamos o Senhor é aquele, irmãos, que vai nos ajudar, o Senhor é aquele que vai nos dar a força, o Senhor é aquele que vai nos dar aquilo que é necessário para encararmos as nossas batalhas, encararmos as tropas, superarmos as muralhas, superarmos os obstáculos que sejam necessários para que essa batalha seja vencida, para que essa guerra seja ganha. Davi nos ensina essa lição. Quando nós estamos no meio dessas batalhas, irmãos, que nós não deveríamos estar lutando, nós precisamos recorrer ao Senhor, nós precisamos descansar no Senhor, nós precisamos aguardar a intervenção do Senhor, certo de que é o Senhor que recompensa as obras. Mas em quarto lugar, devemos sempre entender que a força e a salvação, ela vem do Senhor. Se você voltar os seus olhos agora para o texto, a partir do versículo 29, os irmãos vão ver que Davi mostra justamente isso, que a salvação, a força, a perseverança, aquilo que ele precisava de fato para superar todas aquelas questões, viriam do Senhor. E somente o Senhor pode nos dar isso, irmãos, para nos ajudar a vencer e a superar todas essas circunstâncias. Então, desta maneira, se hoje você encontra prostrado, se hoje você encontra se desanimado, se hoje você se encontra numa situação que está pensando em desistir, se hoje algo roubou o seu sonho, roubou os seus pensamentos, roubou a sua alegria, tirou o seu sono, se hoje algo roubou a sua esperança, a palavra do Senhor para você nesta noite, nossa, recorra ao Senhor. Descanse no Senhor, aguarde no Senhor, entenda que do Senhor virá a força, entenda que do Senhor virá a salvação, entenda que do Senhor virá aquilo que é necessário para que eu e você, de fato, possamos então receber aquilo que é necessário para que possamos vencer essas batalhas, superar todas essas crises que nós temos passado e assim recebermos então o consolo para as nossas vidas que somente o Senhor Jesus pode fazer em cada um de nós. Mas, em último lugar, quando nós nos encontramos nessas batalhas, nós devemos sempre adorar ao Senhor por causa do seu poder. Se você voltar os seus olhos para o texto, a partir do versículo 46 até o versículo de número 50, é justamente isso que Davi vai fazer. Veja como é que ele adora ao Senhor, e ele vai dizer, olha, o Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me livrastes.
Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grande vitória ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e os descendentes para sempre. Veja que Davi, neste contexto, independente da circunstância, ele adora ao Senhor. E essa, de fato, irmãos, é uma lição que parece ser difícil de ser aprendido por nós. Porque muitas das vezes nós queremos adorar ao Senhor somente naqueles dias que nós estamos recebendo a vitória. Queremos exaltar ao Senhor somente naqueles dias de triunfo. Mas quando nós estamos entrincheirados, quando nós estamos cercados, quando nós estamos tomados em campo de batalha, quando muitas vezes nós estamos tombados ao chão, quando muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos num deserto, quando muitas vezes, irmãos, nós estamos enfileirados diante do nosso inimigo, quando muitas das vezes, irmãos, nós estamos no fundo de uma caverna, nós nos esquecemos de adorar ao Senhor. Mas a adoração ao Senhor, ela não pode estar condicionada apenas aos benefícios dele em nossa vida. A adoração ao Senhor precisa estar condicionada àquilo que Ele é em nossas vidas. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Redentor, é aquele que não falha, que não tarda, é aquele que sua palavra é verdadeira e fiel e que se cumpre, é aquele que sua palavra não volta atrás. Por isso, querido, se hoje você está nesse campo de batalha, se hoje você está enfrentando essa dificuldade, se hoje você está passando por essa tribulação, está vivendo esse momento de tempestade na sua vida, entenda que existem batalhas que não são você que irá lutar, mas que em primeiro lugar você deve recorrer ao Senhor e somente ao Senhor. Em segundo lugar, você deve aprender a descansar no Senhor. Em terceiro lugar, você deve aprender a aguardar a intervenção, entendendo que é o Senhor que irá recompensar. Em quarto lugar, você precisa entender que a força e a salvação só vem no Senhor, do Senhor e com o Senhor. Mas em quinto lugar, você precisa aprender a adorar ao Senhor. Adore ao Senhor, querido. Cante louvores de exaltação ao Senhor. Adore ao Senhor, porque essas lutas vão passar. Esse cenário vai mudar. Vai mudar, irmãos, porque a minha vida e a sua vida não estão nas mãos dos homens, está na mão de Deus. A minha vida e a sua vida não está presa ao curso desse mundo, mas está presa à vontade de Deus. Enquanto Deus for aquele que irá governar os nossos dias, enquanto Deus for aquele de fato que vai nos ajudar em todo o tempo, então há esperança para as nossas vidas. Há esperança, irmãos, para vencermos essa batalha. Há esperança, irmãos, para superarmos todas essas coisas. Há esperança, irmãos, para entender que dias melhores virão. Há esperança, irmãos, para entender que tudo depende do agir de Deus. Há esperança para entender, irmãos, que Ele é aquele que nos toma em suas mãos, nos coloca em lugar seguro e que não nos deixa prostrado no dia da nossa calamidade. Mas eu quero concluir, irmãos, desafiando a você a colocar tudo aquilo que tem assolado o seu coração na presença de Deus. Se você de fato não tem conseguido recorrer a Deus, peça ao Senhor força, querido. Peça ao Senhor que te ajude a descansar e a aguardar nele. Peça ao Senhor que te ajude e abra os seus olhos, como foi feito lá com o povo, lá junto a Eliseu, para você ver que maior é aqueles que estão no Senhor, com o Senhor, do que aqueles que estão no mundo. Que maior é o poder e a intervenção de Deus em nossas vidas do que as dificuldades que eu e você estejamos vivendo. Que você, em nome de Jesus, possa colocar todas essas coisas diante do Senhor. E que você venha entender que existem batalhas que nós não deveríamos estar lutando, mas nós deveríamos estar colocando tudo nas mãos do Senhor. Tudo aos pés do Senhor, tudo diante do Senhor. Mas eu queria orar com você e queria convidar você a fechar os seus olhos e colocar a sua vida diante do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, pela esperança que nos é dada, ó Deus, de saber que nós podemos recorrer ao Senhor, de saber, ó Deus, que nós podemos descansar no Senhor,
de saber, ó Deus, que nós podemos aguardar a intervenção e o socorro do Senhor, de saber, ó Deus, que a força e a salvação vem somente do Senhor, e de podermos, ó Pai, adorar ao Senhor em todo o tempo, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é aquele que não nos deixa prostrado. Por isso, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor, visita cada um desses meus irmãos agora, ó Deus, que estão orando ao Senhor, que estão apresentando diante do Senhor as suas labutas, as suas dificuldades. Melhor do que eu, o Senhor conhece cada um deles, o Senhor sabe das suas necessidades. Por isso, meu Pai, visita eles de maneira poderosa, e que eles possam ser libertos de todos os seus pesares, libertos de todos os seus medos. É a oração, Pai, que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. Existem batalhas em nossa vida que nós não deveríamos estar lutando, mas nós deveríamos colocar tudo diante do Senhor. Então, se este é o cenário da sua vida, recorra ao Senhor, somente ao Senhor. Aprenda a descansar no Senhor, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Aprenda a aguardar o Senhor, a intervenção do Senhor, o tempo do Senhor, sabendo que o Senhor é quem nos recompensa. Aprenda a entender que a força e a salvação, ela vem do Senhor. É o Senhor que vai nos dar a força necessária para vencer todas essas coisas. E aprenda a adorar ao Senhor. Adore ao Senhor, querido. Bendiga o Senhor. Entronize o Senhor entre os louvores, porque Ele é digno de receber toda adoração. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito dele, possa ser com você desde agora e para todo sempre, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus te dê uma ótima noite na presença dele, uma ótima noite de descanso, e que você possa, de fato, descansar no Senhor. Deus te abençoe. Está assim encerrado o nosso culto nessa noite. Ide em paz e até o nosso próximo encontro.